Então, esse trabalho se chama Ponto de Ônibus. Ele está dentro de uma série de trabalhos que se aproveitam do movimento cotidiano da cidade, das configurações cotidianas de uma cidade, para inserir um aspecto de surrealidade, de provocação também desse espaço, né? Então é um trabalho muito simples, né? Porque consiste apenas na colocação de uma placa, né? É uma placa que se aproveita do design típico de placas de ponto de ônibus, né? A gente substitui o ônibus, a imagem do ônibus pela imagem do disco voador, coloca num poste. Geralmente eu convoco pessoas para fazerem parte dessa fila e auxiliar, né, nessa provocação. A primeira vez que eu fiz o trabalho foi durante um workshop de intervenção e performance em espaços públicos. Então a gente fez aqui no Largo do Machado. E aí os performers, né, fizeram parte dessa fila e aí tivemos uma série de interações com as pessoas que passavam, que perguntavam, que queriam saber o porquê, né? Sempre muito questionamento, né? Mas por quê? O que você vai fazer lá em cima? Né? Por que você quer sair desse planeta? Então, realmente eu percebi isso, né? Que performances simples, né? Baratas, né? Que você tem um investimento mínimo, você pode conseguir uma grande provocação, né? Então, isso difere de outros trabalhos que eu já realizei em espaços públicos. Então, eu já realizei várias instalações interativas, instalações que assim, tinha um orçamento altíssimo, né? Então 80 mil reais para fazer uma instalação, 90 mil reais, projetos que eu tinha que aprovar em leis de incentivo, porque eu tinha que construir estruturas, utilizar uma série de equipamentos e câmera e projetores, sensores. Então eu estou gostando muito dessa fase agora, né? De ter ideias, né? De me inserir no espaço público, né? De atirar ao espaço público esses elementos, né? A partir também de configurações coletivas. Né? Então a fila, por exemplo, é um dos elementos mais comuns nos espaços cotidianos, né? As pessoas sempre fazem fila, né? E aí vamos brincar um pouco com essa fila, né? Uma fila para esperar um disco voador. Né? Então, a interação aqui, ela difere do tipo de interação que eu estava acostumada a fazer com as minhas instalações interativas. Né? Então, é uma interação que ela não depende de dispositivos tecnológicos. Né? Então, eu estou achando esse novo direcionamento bem interessante, porque eu não dependo de lei de incentivo, de grandes investimentos, e consigo esse tipo de provocação no espaço público. Então, tem um grupo americano que eu gosto muito que chama Improve Everywhere. Eles já fizeram nado sincronizado em fonte pública, eles convocam as pessoas e fazem intervenções no metrô, em estações, sempre utilizando de humor, fazem musicais. Eles são bem divertidos, assim. Eu lembro que foi um grupo que me chamou bastante atenção quando eu comecei a pensar mais nesse tipo de intervenção mais performática e coletiva. Né? Eu também comecei a me interessar por coletivos de artistas que fazem esses trabalhos na rua. Né? Em São Paulo tem o coletivo Bijari,
eles são bem provocativos, né, de colocarem João Bobos no Largo do Batata, de jogar galinha em espaços de configurações super distintas, na frente de shoppings. Então tem esse teor também de experimento social, que eu acho bem interessante. Em Salvador tem o GIA, é um coletivo também bem provocativo, eles exploram essa precariedade também de carrinho de mão na rua, de colocarem degraus para os passageiros subirem nos ônibus. E também tem um outro coletivo de Belo Horizonte que chama Poro. Eles fazem intervenções mais poéticas. Então, com isso, pensando nessa questão do coletivo, eu comecei a pensar em projetos de workshop para artistas. Então tem um projeto que eu desenvolvo desde 2010, que é o Horizontes Invisíveis. Eu comecei aqui no Rio, aí fui para Fortaleza, juntamente com outros artistas, o César Baio e a Valmeri Ribeiro. Então a gente começou esse processo de selecionar artistas que têm interesse na linguagem da intervenção urbana e da performance. Com isso a gente consegue formar esses coletivos efêmeros, que estão interessados nessas dinâmicas, nessas explorações e provocações do espaço público. Aqui no Rio, recentemente, eu desenvolvi esse projeto. O Largo do Machado ele foi o principal espaço de intervenção, então eu fiz o ponto de ônibus, a gente fez uma performance super espontânea ali na saída do metrô, sorrindo para as pessoas, trouxemos bolas. Fizemos também um trabalho que chama Plateia do Cotidiano, que a gente fica simplesmente assistindo o cotidiano. Então isso tá me satisfazendo muito, porque eu tô nesse lugar, né, da troca, do ensino, do aprendizado, né? Então esse lugar de professora, mas é um lugar mais experimental também, mas sem estar condicionada a uma instituição específica, a uma formatação acadêmica, de reunir pessoas que têm muito interesse nisso, que não precisa avaliar, não precisa dar ponto, né? Então esse é um formato que está me interessando muito, né? Oferecer workshops e formar esses coletivos efêmeros de intervenções urbanas. Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho agora do humor como um elemento nos teus trabalhos, né, e do que significa o conteúdo desse humor, se ele leva para uma direção política, enfim, de questões relacionadas à cidade, ou como é que você vê o humor no teu trabalho? Desde que eu comecei a fazer essas intervenções, né, primeiro com as instalações interativas, o elemento do humor ele está presente até quando não era para estar. Então, eu acho que o humor é muito parte da cultura brasileira, né? Então, se você consegue reunir pessoas a partir de dispositivos que vão provocar essas reuniões efêmeras no espaço público, a partir de elementos estéticos também, né? Então, eu já coloquei as pessoas para dançarem nas instalações, para desfilarem, para cantarem. Então, acaba sendo algo divertido, leve, né? E essa questão de você acabar levando para um humor que provoca um questionamento político, isso também é muito comum, porque as pessoas elas estão muito abertas a esse tipo de questionamento. Então, por exemplo, o ponto de ônibus, durante o período que eu fiquei aqui, várias pessoas vieram perguntar por que eu estava com aquela placa. Eu começo a falar que, mas esse planeta está uma bagunça, eu estou querendo ir para um planeta melhor. E aí as pessoas começam a falar de política, da ditadura, do golpe, da Dilma, né? Então,
acaba que essa ligação do humor e da política acaba aparecendo também nessas intervenções, porque se você reúne pessoas, né, a partir de uma provocação, acaba aparecendo esse tipo de expressão, né? A expressão que está ligada à brincadeira, né? Uma brincadeira que tem esse fundo político, né? Então eu acho que não tem como evitar, mesmo quando o artista ele não está objetivando esse tipo de questionamento. Você falou que colocou as pessoas para dançarem, para cantarem em outras performances. Eu queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos pregressos. Eu não ouvi direito se você falou ali no ponto de ônibus, mas de que maneira você acha que todos esses trabalhos que você faz na rua estão relacionados? Ou se são propostas, enfim, que foram sendo alteradas pela própria experiência de estar na rua, né? Certamente altera a ideia inicial do trabalho, ou transforma, ou adapta, né? O que você imaginou. O primeiro trabalho que eu fiz foi em 2008 para 2009, chamado Não Sei Ser Rótulo. Então é um trabalho que consiste numa caixa interativa, as pessoas entram nessa caixa, tem um tapete vermelho, uma plateia virtual projetada, e quando a pessoa começa a caminhar no tapete vermelho, ela consegue arrancar os aplausos dessa plateia projetada. Quando a pessoa sai da caixa, ela percebe que quem está do lado de fora está observando essa pessoa, porque tem um monitor, uma tela de televisão que está exibindo para o lado de fora quem está desfilando do lado de dentro. Então existe uma plateia real. O que acontece? Acontece que é criada uma atmosfera de interlocução, de performance para o outro. Então isso acabou guiando alguns trabalhos que eu fiz após esse trabalho. Então posteriormente teve Pare de Me Ignorar, que as pessoas elas são convidadas a provocarem modelos desfilando numa passarela através da emissão de sons, de aplausos, também com essa exibição das imagens uns para os outros. Então eu comecei a buscar muito esse tipo de performance no espectador. Então que eu acabei criando o termo de espectador performer, né? Isso foi um termo que eu criei durante o mestrado. Então, de pensar em provocar essas pessoas que geralmente são espectadoras, né, de produções midiáticas e artísticas em performers. Então, esses elementos acabam provocando isso a partir dessa reunião espontânea no espaço público. Então, o espaço público para mim é muito importante, né? Por exemplo, essa instalação Não Sei Ser Rótulo, ela depois foi para a galeria. Então, primeiro ela ficou na Praça da Estação em Belo Horizonte, e aí eu tive performances das mais variadas, e depois foi para o Museu de Artes e Ofícios. Quando foi para o Museu de Artes e Ofícios, foi uma decepção, porque é um espaço institucional, um espaço que acaba intimidando as pessoas, né? O espaço público, ele já está aberto ao improviso, né? O Michel de Certeau é um autor muito caro para mim, que ele fala muito a respeito disso, né? Como que o espaço público ele está aberto a essas apropriações, a improvisações. E para o artista isso é fantástico. O artista contemporâneo ele acaba enxergando o espaço público como um espaço muito potente para provocações e para esse tipo de configuração social, relacional. Esses trabalhos que eu fiz, né, que foram cerca de 6 ou 7 instalações interativas, elas tinham esse elemento. Depois eu comecei a ficar um pouco, digamos, insatisfeita por depender de um incentivo financeiro, né? De depender de R$80 mil, R$90 mil para produzir essas obras. Então tem todo um processo burocrático, né? Então eu comecei a pensar nesse novo caminho, né, de só precisar de bolas coloridas, por exemplo, como foi uma intervenção que eu fiz, que eram as formigas lúdicas, que eram
pessoas vestidas de preto caminhando com bolas coloridas na cabeça, né? Caminhando pela cidade. E aí que vem aquele elemento, né, da provocação, de quem é provocado por aquilo interagir com os performers, né? Então eu passei a curtir essa interação, mas sem que ela seja algo fundamental. Acaba havendo essa interação através dessas provocações performáticas com esses elementos que são elementos simples, né? Uma placa, bolas coloridas na cabeça, né? Mas há essa convocação prévia de performers, né? Para fazerem parte dessa configuração coletiva que vai intervir no espaço público e que vai arrancar as mais diversas interações. Mas está acontecendo, né? Estamos mudando o cenário urbano, né? Estamos provocando esse cenário, mas sem também a utilização de dispositivos tecnológicos, que eu acho que esse grupo que foi formado no workshop é um grupo muito bacana. Então já fomos convidados a fazer intervenções durante o Tiradentes Cultural. Então a ideia é seguir com esses mapeamentos, né? Perceber esse espaço público, perceber os seus problemas, pensar em novas formas de ocupação para realmente não só provocar uma mudança estética, efêmera, né, de movimentação naquele espaço, mas de provocar também questionamentos e colocar as pessoas para realmente pensarem como elas ocupam esse espaço público, né? Então, está havendo essa continuidade, a ideia é realmente ocupar diferentes espaços e com isso conseguir juntar isso tudo que a gente está falando, né? O humor, a política, né? A experiência estética no cotidiano, né? Então tem tudo para seguir acontecendo.